Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa 8ª aula. Aula esta que se ocupará da última parte do livro A Noite da Espera. Então, aqui neste ponto, nós já chegamos a um desenvolvimento da narrativa tamanho, que nos coloca diante mesmo, né, das amarguras e dos traumas vividos pelo Martim de uma forma mais profunda. Neste momento, nós já temos conhecimento de tudo aquilo que lhe causa dor e desconforto, e de tudo aquilo que, por esta razão, ele procura escrever. Né? A escrita funciona para ele, como dissemos na aula anterior, como uma espécie de refúgio e de reavaliação e de avaliação e de reflexão do vivido. Funciona também no escopo do gênero diário, como nós vimos, funciona como um arquivamento da memória. É importante pensar neste aspecto, porque é um aspecto que nos revela, né, a potência de uma escrita que se destina ao futuro com medo, talvez, deste esquecimento. Né? O sujeito que se ancora na escrita faz também desta escrita como uma espécie de prolongamento da sua própria vida, uma vez que a escrita está ali, perto de si, como uma âncora, como aquilo que, na impossibilidade do real, no simbólico, talvez se torne, de modo ilusivo, claro, possível de acontecer. Então, no caso do nosso narrador protagonista, né, nós temos um sujeito que, marcado por esses traumas, advindos principalmente da situação conflituosa com a sua família, né, a ausência materna e os conflitos belicosos com o pai, né, e tendo em vista todo o contexto histórico no qual a narrativa se insere, né, um contexto histórico de profunda repressão via Estado, né, e que tal repressão, de certa forma, se canaliza, né, também no universo subjetivo, nós vemos, então, a ampliação de todos esses traumas que se interpõem e se interconectam. Traumas subjetivos, individuais, íntimos e traumas coletivos e históricos. Esta última parte, ela se ocupa dos cadernos 22 ao 25, que é o último caderno do livro. Né? Caderno, quando eu digo, é porque o narrador, ele organizou as suas anotações e as numerou em cadernos, sendo que alguns cadernos, como nós dissemos, se destinam ao presente da Enunciação, quando ele está em Paris, exilado, e outros se destinam mesmo ao momento em que ele estava em Brasília. E nós percebemos uma maior quantidade de páginas, isso no nível estrutural, destinada aos cadernos que se ambientam em Brasília, como uma espécie de rememoração, ou seja, o livro ele se constrói principalmente como uma tentativa, né, de colocar em cena um narrador memorialista.
Então as memórias, elas que estão vindo, e este sujeito está rememorando na situação de exílio. Mas quando ele se refere ao presente da Enunciação, nós percebemos que esse presente da Enunciação, que no caso é ambientado em Paris, nós percebemos que ele o faz, neste presente da Enunciação, de modo a refletir, não é, aquilo, a avaliar aquilo que ele já narrou, não é, no momento em que estava em Brasília. Então, nesse sentido, o espaço de Paris, no livro em que o narrador está exilado, funciona como uma espécie de reflexão da própria reflexão. Tendo em vista que o diário, enquanto gênero de escrita de si, como nós já dissemos, ele funciona como uma espécie de autorreflexão. Então, quando ele volta a essas anotações, a esse seu arquivo, né, no momento em Paris, e os reescreve, ele está novamente refletindo, ancorado na escrita, sobre uma reflexão do vivido que já foi feita. Né? Então aqui nós temos assim saltos temporais e deslocamentos temporais que precisam ser pensados nessa ótica formal, né, para entender o porquê dessa forma nesta trilogia, né, e o que esta forma descontínua, fragmentar e lacunar nos revela. E também porque esta forma se associa a um tema densamente traumático, não é? E como que estes traumas e a melancolia do narrador estão refletidos na própria forma. Não é? Esta forma, que é uma forma fragmentária, diz muito respeito à própria melancolia e à incapacidade de elaboração e talvez de simbolização deste real tão traumático. Então, quando ele vem de forma fragmentária justamente por não se deixar se apresentar de forma completa e totalizante, uma vez que é extremamente complexo e doloroso, né? Outra questão que a gente percebe é que esta última parte do livro realça um sentimento que, de certa forma, é um sentimento de uma geração, né? Eu insisto nesse caráter geracional do romance porque assim ele se apresenta e se objetiva, né? É um romance que se pretende, nesse sentido, ser um romance de formação e, por esta razão, um romance de formação de toda uma geração. Geração esta acossada pela repressão do regime militar e que, diante dessa repressão, tem os seus desejos e a sua vida, mesmo que de forma não direta, não é? De certa forma, impedidos. Não é? Nós percebemos, então, uma geração marcada nesse sentido, principalmente desses jovens estudantes universitários, né, marcada pelo impedimento, pela censura, pela repressão, por vidas em descontinuidade, por vidas impedidas, por sonhos enterrados, por uma juventude que não se completa efetivamente. E nesse sentido, nós temos uma formação também que não se completa efetivamente, tendo em vista o desfazer de sonhos de uma geração. Uma geração que anseia pela liberdade, mas não tem essa liberdade. A liberdade, como nos diz um dos personagens deste livro, o embaixador Faisão, é uma quimera para esta geração, que anseia por ela, mas não a encontra neste momento. Percebemos também
um clima e uma atmosfera, principalmente em Brasília, de tamanho terror, de repressão, de violência e de destruição. É uma atmosfera, portanto, né, sombria. Daí que justifica o título de toda a trilogia como sendo o lugar mais sombrio. E o primeiro volume, como sendo A Noite da Espera, é justamente como que mostrando esta construção no ambiente e num cenário noturno, sombrio. Nós percebemos que a presença da noite ela acompanha todo o romance, se a gente for parar para pensar e analisar. E nós percebemos também essa ânsia de que alguma coisa pudesse acontecer, mas não acontece. É uma expectativa sempre adiada. Essa espera sempre adiada de que possivelmente num futuro próximo ou num futuro utópico, né, que não tem lugar, uma mudança pudesse vir e estes sonhos, esses desejos desta juventude pudessem se concretizar. Contudo, não é o que acontece. Nós percebemos sujeitos frustrados, vidas impedidas, vidas, quando eu digo, na sua totalidade. Quantas coisas foram desfeitas, não é? Quantas relações mesmo, interpessoais, foram desfeitas no romance. Né? E essas relações interpessoais, elas vão se desfazendo, elas vão se desmanchando neste clima de repressão que justamente quer reprimir essa liberdade. Né? E é preciso, então, procurar pontos de fuga. Daí o título do segundo volume que se apresenta. Estes pontos de fuga que serão uma espécie de caminhos que tendem a um horizonte indefinido. E lembrando que pontos de fuga parte a partir de uma perspectiva da própria arquitetura, né? Lembrando que o Milton Ratum ele é formado em arquitetura. O narrador deste romance protagonista está cursando arquitetura, então nós temos a presença da arquitetura também nestes romances, né, de modo ficcional, obviamente, mas pontos de fugas remete-se a um conceito, né, dos projetos arquitetônicos. Né, são o pontos de fuga refere-se a, 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 a direção para onde vão, né, as retas, que mesmo paralelas tendem ao infinito e podem se encontrar neste infinito. É para aí que vai, exatamente, pontos de fuga é isso, né, para onde tende o encontro dessas retas. Né? Então nós pensamos então que o segundo romance seria uma espécie de pontos de fuga nesse sentido, mas como o próprio conceito indica e como a própria palavra também no plural, tendo em vista as variadas vidas existentes e as suas singularidades. Né? Bom, esta última parte do livro, que eu dividi assim, começará com a carta que é enviada pela mãe do Martim ao pai e a ele. E nós sabemos que o Martim ele não abre a carta de Lina, que foi destinada a Rodolfo, o pai de Martim. Então, isto é uma imagem construtiva interessante, porque a carta fica segredada. Nós não sabemos o segredo nós não sabemos o conteúdo desta carta. E por não sabermos o conteúdo desta carta, fica então pairando um mistério que não se resolve. E que é potencialmente efetivo na narrativa, uma vez que a narrativa, então, ela vai se construir a partir daí, né, a partir deste segredo, que não se resolve também no segundo romance. Talvez no terceiro, não sabemos. E que nos sugere, né, nos indica toda a perseguição
que o Martim sofre posteriormente pelo pai. Nós não temos a certeza de que esta perseguição é motivada pelo pai, mas há indicativos que nos mostram, né, na verossimilhança do texto, que é possível que seja sim. O pai, por exemplo, que manda invadir a casa onde Martim e o seu amigo nortista estão morando de aluguel. Não sei se vocês se lembram desta cena, extremamente chocante, em que a carta de Lina e a foto ficaram rasgadas, os objetos revirados e tudo mais. Vocês estão vendo então que aqui isso é importante pensar. Há uma articulação entre a repressão estatal, porque quem vai lá são os militares e tudo mais, e a repressão familiar. Né? A perseguição do pai que não quer ver a liberdade do seu filho. Né? Então, isso faz com que o Martim tenha que se deslocar mais uma vez, depois dessa perseguição e dessa invasão da casa onde eles estavam morando. E daí ele vai para o apartamento do embaixador Faisão. E lá a figura desse embaixador é extremamente importante, não é? Porque ele representa justamente aquele que se antepõe de modo um tanto quanto alucinado, porém com uma racionalidade um tanto quanto evidente, né, ao regime. Ele é aquele que, como um bom filósofo, alguém que tem uma certa consciência crítica das coisas, se atormenta tanto diante dos fatos que acaba se enlouquecendo. Mas é interessante a relação estabelecida entre o narrador, entre o protagonista e o embaixador Faisão, que recomenda insistentemente ao jovem Martim a fuga, a saída de Brasília, porque Brasília é uma cidade perigosa, principalmente para aqueles que não têm costas largas, como ele diz. Né? E aí o que acontece? O cerco vai se fechando, a perseguição ela vai tomando conta da vida desses jovens, que de certa forma tiveram a sua revista, a Tribo, né, denunciada, e eles sofrem perseguição, culminando, né, naquela tarde tempestuosa em que os militares de fato encontram e prendem o grupo que ali se coloca. É o grupo da tribo na reunião, da qual Martim participaria. Mas, por estar na casa de sua namorada, a Diná, ele acaba não participando. Chegando, portanto, já no final, quando os militares já estavam prendendo os seus amigos que estavam lá. Então ele escapa por uma questão do acaso da prisão. O que também é potencialmente rico a narrativa, a construção da narrativa, porque caso ele fosse preso, talvez a narrativa não andaria no sentido de ele ter que fugir de Brasília e ir para São Paulo novamente, a fim de que o segundo romance se desenvolvesse como é desenvolvido em São Paulo, né? Com outras vozes narrativas, com outros personagens e uma outra situação. Alguns permanecem no segundo romance, né? Como o nortista, o Damiano Arcante e a própria Diná, né? Mas os demais ficam mais afastados, né? E então há a formação de uma outra tribo agora na triste República de Vila Madalena. É interessante ler o finalzinho, antes de
passar para a leitura do meu texto, porque este final já mostra toda essa situação e já indica, inclusive, o título do segundo romance. Isso quando o Martim já está saindo de Brasília. O lago e o plano piloto se distanciaram, como se submergissem às minhas costas. O cheiro, as vozes e visões de Brasília morriam e voltavam. O ar cristalino das manhãs na asa norte, as aulas na escola e no campus, as caminhadas nas trilhas até a beira do Paranoá, o rosto de Diná, os lábios de Ângela, meus amigos enfileirados na tempestade, a ausência do nortista, a voz do embaixador Faisão falando da África, de poetas e do cerco final. Tudo se misturava na turvação da distância. A capital perdia sua forma e o cerrado, cercado de vazio, era uma perspectiva sem pontos de fuga. Mas restava a história. Né? Então esse trecho extremamente comovente mostra toda essa situação tanto quanto traumática de mais um deslocamento imposto ao protagonista. Mais um deslocamento. Mais digamos assim, mais uma destruição de projetos, sonhos, de expectativas, mais uma imposição de uma frustração, mais uma incompletude, mais uma lacuna, mais um vazio, mais vestígios, mais cacos, mais ruínas, mais tudo aquilo que não se completa. Abandonar Brasília. Abandonar toda a construção que até então se foi feita. Abandonar os amigos que estão sendo presos. Abandonar Diná. Já com a ausência da mãe e o reencontro que não acontece, e a perseguição do pai, tudo isso se impõe nesse sujeito, de forma que, como vocês vão ver no segundo romance, ele está cada vez mais depressivo e mais melancólico. E a capital perdia sua forma e era uma perspectiva sem pontos de fuga. Para onde ir? Apenas ir. Não é? Apenas ir, apenas fugir. Sem perspectiva, sem criar mais ilusões. Porque de fato o que se coloca é novamente uma ilusão que é desfeita. Né? Ao fim e ao cabo, tudo é desfeito, tudo é rompido. E por isso o diário também funciona como uma espécie de recomposição destes fragmentos. Tenta, pela forma fragmentária, recompor estes fragmentos e dar-lhes, talvez, uma significação via simbólica. É preciso simbolizar o real. Jacques Rancière tem uma famosa frase em relação a isso, né? E eu acho que eu já disse isso a vocês. O real, ele só é pensado se ficcionado. Então é preciso ficcionar o real para pensar o real, para refletir sobre este real. Talvez seja uma tentativa de Martim quando ele coloca e faz dessa escrita uma espécie justamente de reflexão do vivido. E isso vai ao encontro do que Lejeune, no livro em que ele analisa o diário, eu posso mandar para vocês o capítulo, que é um diário todo seu, ele vai falar justamente sobre essas potencialidades do diário
concordando com todos os teóricos que falam sobre as escritas de si, ou estudam as escritas de si, como nós já vimos a partir de Foucault, de Blanchot e de tantos outros que já se propuseram a pensar sobre o diário e as outras escritas de si, né, como as cartas, as correspondências. Todas elas funcionam como uma manifestação desse sujeito, da intimidade deste sujeito. Mas o diário tem uma característica extremamente específica que nós percebemos nos livros, por óbvio, que é a marcação temporal. Né? Nós já vimos isso com Blanchot. O diário se define pelo calendário. E Lejeune também vai falar disso. Que o diário é uma escrita cotidiana, uma série de vestígios datados. Então, a relação do diário com o tempo é imperativa. Não é? O diário é marcado justamente pelos dias, pelo cotidiano marcado e datado. E nós vemos isso. Então, assim, a relação com o tempo é extremamente importante na construção desta narrativa. Agora, uma coisa interessante que eu já disse a vocês também, é motivo de parar para pensar, nós vemos que, e isto se explica pelo desenrolar da narrativa e pelas situações narrativas. Um mês, apenas um mês, cronologicamente falando, que é o mês de dezembro de 72, ocupa mais páginas do que talvez 5 ou 4 meses juntos anteriormente, foi o mês de dezembro de 72, que está no caderno 25, que é o caderno final. Por que isso? Já disse isso a vocês na aula passada, mas reforço. Uma possível resposta a isso seja pelo fato de que acontecimentos demasiadamente marcantes e importantes para a narrativa e para o próprio protagonista acontecem neste período, e nós percebemos que sim, são as várias mudanças, né? Parece que há aqui uma composição de um clímax, não é? Extremamente impactante, no sentido de que é quando ele é obrigado a sair da casa dos seus dos seus locatários, né, o Dinho e Graça, que é um casal de baianos, né? Depois tem que ir para a casa do embaixador Fazão, e de lá foge, né? Foge mesmo, né? Passa alguns dias com a Diná, mas de lá vai-se embora, pega um ônibus em Goiânia para São Paulo. Então, mais aí um deslocamento, como nós dissemos. Mas tudo isso acontece em um mês, cronologicamente falando, mas ocupa mais páginas no livro. Outras questões interessantes de expressar é na questão dos vestígios, né? Que o diário se forma a partir de vestígios, né? E daí essa questão com os fragmentos, né? E o diário, o Lejeune vai dizer coisas que nós já dissemos a partir da leitura de outros teóricos, mas ele vai dizer coisas interessantes sobre o diário, né? O diário torna-se, como uma escrita de si, torna-se a manifestação do eu, desse sujeito, né, do indivíduo. Funciona também para conservar a memória, como estamos aqui insistindo várias vezes, né? Funciona também para sobreviver, para desabafar, para deliberar, isto é, decidir, formar decisões, para resistir, né? O diário traz coragem e apoio, segundo o Lejeune. Então, imaginemos, para alguém que está vivendo uma situação tamanha de trauma,
tanto como Martim vivia e em meio à atmosfera repressiva da ditadura, o diário então funciona também como resistência. Serve para pensar, isso aí é óbvio. Serve para escrever, né? E esta escrita então ela tenta dar, né? Ela tenta ampliar a vida. A escrita que amplia a vida, né? Porque de fato a escrita, ela, como eu já disse antes, né, ela está aqui tentando simbolizar o real. Bom, 30 minutos. Vou ler aqui esta última parte que vai dizer justamente deste finalzinho do romance, né? Uma longa noite, solidão, medo, ausência, espera, tempestade. A possibilidade de se revisitar pela escrita do diário é uma das potencialidades apresentadas na sessão anterior, como nós já vimos. Nessa volta a si mesmo, Martim veleja, ou melhor, rema, né? Ele é o remador, por águas agitadas, por águas turbulentas em uma longa noite. No ritmo angustiante da espera, essa viagem determina-se e orienta-se pelas sombras de uma densa noite. Na solidão e na ausência do objeto amado, a viagem adquire contornos melancólicos. Há ainda a presença do medo, o aparecimento da tempestade e o desenho de uma possível rota de fuga. Delírios e sonhos, pelos quais avultam-se manifestações prementes do inconsciente ferido e traumatizado, povoarão essa viagem noturna. Desde o título do romance imperam-se a figura da noite e a figura da espera. Sabe-se do lugar mais sombrio. Logo, a escrita do diário estará ancorada na penumbra, um entre-lugar de luz e sombra, um claro escuro. Desliza-se na contingência de luz. Nos limites da iluminação, faz com que as palavras apareçam e assomem aos olhos do leitor. Só e no exílio, Martim vive sua insônia. Os fantasmas do passado vêm atormentá-lo, seja nos sonhos com a mãe, seja nos delírios. É um sujeito traumatizado, cuja vida atravessa o suplício do vale das trevas, cujos traumas não foram plenamente elaborados, cujo luto não foi realizado. Na angusta jornada, perde-se a mãe, deseja reencontrá-la. Ela é objeto ausente, por quem ele espera. Quando haveria um possível reencontro, há o adiamento, a frustração. Não houve o encontro, não houve o desejo realizado. Sua ansiedade cresce e sua angústia adensa-se em melancolia. Conforme assinala Roland Barthes, a ausência do objeto amado transforma-se em prova de abandono. Martim está abandonado, está só. Refugia-se na escrita, como já foi comentado. Nesse discurso da ausência, segundo Barthes, o outro vive em eterno estado de partida, de viagem. Ele é, por vocação, migrador. Quanto a mim, que amo, sou, por vocação inversa, sedentário, imóvel, disponível, à espera. Fincado no lugar, não resgatado, como um embrulho num canto qualquer da estação. Dizer a ausência é, de início, estabelecer que o sujeito e o outro não podem trocar de lugar. É dizer, sou menos amado do que amo. O protagonista deseja imensamente rever sua mãe. Está à espera. Por vezes questiona-se sobre o amor materno. Não quero sair de Brasília, muito menos viver longe de Diná. O que eu mais desejo é ver você. Não sei quase nada da tua vida, mãe. Será que sente mesmo saudade de mim? Só a saudade não basta. As palavras e os sonhos não me comovem mais. Em várias cartas, eu disse que desejava sentir teu corpo, escutar tua voz, pelo menos o olhar.
Se você não pode viajar para cá, a gente se encontra em Minas ou São Paulo. Quantas vezes sugeri isso? Por que você desvia deste assunto? Quem, o que proíbe nosso encontro? Martim retoricamente dirige-se à mãe e questiona-lhe a ausência. Ele é desejoso desse amor interrompido, impedido e adiado. Utiliza-se da escrita, então, para simbolizar essa ausência, essa perda. Novamente, na acepção de Barthes, devo infinitamente ao ausente o discurso de sua ausência. Situação com efeito extraordinária. O outro está ausente como referente, presente como alocutário. Desta singular distorção nasce uma espécie de presente insustentável. Estou bloqueado entre dois tempos, o tempo da referência e o tempo da alocução. Você partiu, disso me queixo. Você está aí, pois me dirijo a você. Sei, então, o que é o presente, esse tempo difícil, um simples pedaço de angústia. A ausência é dura, preciso suportá-la. Vou, então, manipulá-la, transformar a distorção de tempo em vai e vem, produzir ritmo, abrir o palco da linguagem. Essa encenação linguística afasta a morte do outro. Percebem como é, de fato, algo um tanto quanto complexo. O ausente está ausente, não é? Mas quando se escreve ou quando se fala com este ausente, ele se faz presente pela escrita. E cria-se então um paradoxo insustentável. Decididamente, o trecho acima sintetiza a posição de Martim em relação à escrita. No presente angustiante, encena linguisticamente a presença simbólica do ausente, da mãe. As referências de tempo com efeito são abaladas, reflexo da condição melancólica, como abordado no capítulo anterior. Nesse sentido, as cartas que troca com a mãe reforçam essa encenação em busca do outro ausente, do objeto amado e perdido. Outro ponto importante a ser levado em consideração nessa angustiante vida é a presença marcante da noite como um espaço-tempo da solidão, da melancolia, das sombras, dos sonhos, do advento do inconsciente, do retorno do recalcado e dos traumas, da ansiedade latente, dos fantasmas e do medo, ao mesmo tempo em que possibilita o exame de consciência, tendo em vista o silêncio noturno. Tais imagens percorrem toda a narrativa, cujo título essencialmente refere-se à noite. O historiador francês Jean Leloup alerta para os terrores noturnos ao comentar que fantasmas, tempestades, lobos e malefícios tinham muitas vezes a noite como cúmplice, ao passo que a noite também nos subtrai a vigilância de outrem e de nós mesmos, e é mais propícia que o dia aos atos que nos reprimimos de encarar, por consciência ou temor. Enfim, o desaparecimento da luz nos confina no isolamento, nos cerca de silêncio e, portanto, nos desassegura. Ora, a noite cumpre um duplo papel, dá vazão ao medo, mas possibilita a solidão essencial para a autorreflexão, motor do diário, da escrita e do processo de elaboração dos traumas. Nesse sentido, a noite sugere uma espécie de exílio, o exílio do dia, o exílio da luz. Decorre dessa constatação a insônia metaforicamente associada ao fenômeno do exílio. Por essa razão, a narrativa de Martim elege a noite como palco principal da história. Noite sua, noite do país. É uma jornada de amadurecimento ao longo da noite. Noite que é, de acordo com Barthes, todo estado que suscita ao sujeito a metáfora da obscuridade afetiva, intelectual, existencial, na qual ele se debate ou se acalma. Só um minutinho, gente, que eu vou colocar o carregador. Muito bem.
Obscuridade é o que traça o diário do narrador. Vários são os trechos em que a noite é destacada, poder-se-ia inclusive desenvolver um estudo a respeito. Contudo, devido às limitações deste trabalho, apenas algumas passagens serão recolhidas, evidentemente as mais marcantes. Nesse sentido, entre as páginas 96 e 98 do livro, Martin está em Paris, recordando do reencontro frustrado com a mãe. Combinaram de se reencontrar em Goiânia, em 1970, 2 anos depois, portanto, da ida para Brasília. 3, na verdade, tem que corrigir isso aqui. Contudo, a mãe não aparece, o que causa no narrador o crescimento de sua angústia, de sua melancolia e de seu vazio. Noite espera ansiosa, a ausência da mãe e a leitura de um livro de Flaubert aliam-se nesse episódio melancólico. Lembro que paguei uma diária no grande hotel. Deitei na cama onde Lina dormiria, avancei na leitura do romance de Flaubert e parei na cena de um assassinato. Uma dupla traição, afetiva e política. Anoitecia. Liguei a cobrar para o meu tio, ninguém atendeu. Tentei de novo às 10, quando a morbidez e a angústia escureciam meu pensamento. Ainda bem que Faizão me dera esse livro. A leitura do romance me enfeitiçou naquela noite angustiante, em que deitaria ao lado da minha mãe, de mãos dadas ou abraçados. Havia tanto tempo eu não sentia o corpo dela e não escutava sua voz. Nosso último encontro na Flor do Paraíso adquiria outro significado. A distância e o tempo constroem artifícios. Percebo isso na solidão deste estúdio, no fim da noite parisiense. Mas não tinha essa percepção na noite goiana, quando comparava o desencontro das duas personagens de Flaubert com meu desencontro com Nina, pois imaginava que a história de uma frustração amorosa tinha uma relação com a minha vida. No quarto do grande hotel em Goiânia, terminei a leitura, fiz anotações e passei o resto da noite numa quase vigília, à espera da mulher que bateria a porta e dormiria ao meu lado. A crença de que a qualquer momento ela chegaria dificultou o meu sono. Eu emergi assustado de um cochilo e vi o rosto da minha mãe no lugar sombrio do quarto. Ou deitava na cama, o corpo quieto e frio como de uma morta. Essas visões entre o milagre e o sobrenatural me assustavam e me deixaram prostrado na longa noite da espera. Dessa cidade, ainda recordo o canto melodioso de mulheres, a leitura de um romance magnífico, um homem caído ao pé de um monumento, um parque perto da rodoviária, um relógio branco, um quarto vazio e uma grande frustração. Face apenas a esses 2 marcantes trechos, percebe-se a importância da noite na narrativa. Durante o período noturno, a noite da alma ganha contornos da solidão, da frustração, da angústia, dos delírios, do vazio e da espera. Nota-se também o esclarecimento sobre o título, A Noite da Espera, essa longa noite atravessada por Martin e, por extensão, pelo Brasil nas mãos da ditadura tenebrosa. Desenha-se ainda a encenação da espera, tumulto de angústia suscitado pela espera do ser amado, no decorrer de mínimos atrasos, durante a qual, se o objeto ausente não vem, alucino. A espera é um delírio. O narrador evidentemente alucina, ansiosamente espera e a mãe não vem. Passa a enxergá-la, traumática e delirantemente, nas sombras da noite. A fim de finalizar esta sessão, é interessante referir o episódio da tempestade, já no final do livro, também associado à noite e ao lugar sombrio. Já no fim da narrativa, Martin está prestes a sair de Brasília e fugir para São Paulo. Fato denotador de mais um deslocamento espacial e psicológico a ser vivido pelo sujeito em trânsito. Os militares estão à procura do narrador e de seu grupo de amigos devido a uma determinada publicação na revista Tribo. Quando Martin passa alguns dias na casa da namorada de Ná, atrasa-se para a reunião com os amigos, que aconteceria em uma tarde do dia 11 de dezembro de 1972, data indicada pela entrada do diário. Ao ser avisado do atraso pela namorada e da possibilidade de um temporal, Martin apressa-se e se dirige à tribo debaixo da forte tempestade.
Antes de chegar ao local, porém, vê que seus amigos estão sendo detidos pela polícia e que por pouco ele escapou da prisão. Em meio ao forte temporal, cresce em si a angústia, o desespero e a culpa por não estar com os amigos. Essas cenas antecedem o final e justificam a partida para São Paulo, tendo em vista a perseguição dos militares. A mãe de Fábio me deu a notícia, Martim. Ela me avisou que tu estavas aí, na casa da tua namorada. Como tu escapaste? A polícia vai te encontrar, advertiu a baronesa no telefone, com a voz que não deixava dúvida. O que eu fiz? Publiquei poemas e traduções na revista. É por isso? Interessa o motivo? Não sei onde Ivana e os outros estão detidos, mas conversei com um advogado e com vários políticos. Já falaste com teu pai? Não, ouvi a baronesa dizer. Então vá embora de Brasília o quanto antes. Viaja para São Paulo, é tua cidade. Contrata um chofer de confiança para te levar a Goiânia. Você guardou o dinheiro do cheque do teu pai? Para quê? Para pagar um advogado? Para morar em São Paulo, Martim. O DOPS está atrás dos outros participantes da revista. Alguém abriu o bico na delegacia. Os nomes apareceram. O teu, o meu, todos os nomes da tribo. Pessoas que a gente nem conhece. Se a polícia baixar aqui, nós dois vamos ser presos. A casa do Lázaro e o apartamento do Damiano não são lugares seguros. Não tem lugar seguro. Martim está diante de um grande perigo. Não fora preso durante a tempestade, mas está sendo procurado pela polícia. Os episódios do temporal reforçam o medo e o desespero. Assim como Ulisses Odisseu no canto 5 da Odisseia, o narrador atravessa essa tempestade e estabelece sua rota de fuga. Bebemos o resto do vinho na cama do casal de economistas. Primeira tarde de amor na casa dos futuros sogros, numa Brasília nublada, úmida. Acordei com o estouro de uma trovoada. A tempestade desabou quando eu me aproximava da Escola Parque. O gramado das superquadras e a W3 Sul encharcados de água barrenta, lojas e bares fechados. O barulho do temporal abafava os sons da cidade. Na calçada do Cinecultura vi a placa luminosa da Super Comfort. Senti um arrepio mórbido e me refugiei sob a marquise do cinema. Meus amigos e outros participantes da tribo, enfileirados, de braços erguidos ou com as mãos na nuca, entravam devagar num camburão. Todos presos. Diná sentiu minhas mãos geladas e percebeu que eu estava apavorado. Lá fora, a tempestade caía sobre Brasília. A tempestade não caía apenas sobre Brasília. Desabava em Martim e o fazia refém de um insólito medo. A vida revisitada pelo diário revelou-se repleta dos medos, dos terrores, das perdas e da melancolia sofridos pelo narrador. Em cada palavra, em cada entrada diarística, em cada carta trocada com a mãe ou com os amigos, em cada cena, a noite afigura-se como núcleo determinante do enredo. Na longa noite da espera, Martim precisa lidar com a ausência do objeto perdido e amado, com a solidão e abandono, com seus traumas não elaborados, com as sombras, com a tempestade de um período repressivo e com uma viagem turbulenta, angustiante, medonha e dolorida. Exila-se e vive sob os auspícios da escrita, na qual há alguma, mesmo que ilusória, esperança. Não é? Então, senhores, é isto, não é? Pensem em tudo isso aqui que nós dissemos, não é? Para tentar ver essas ressonâncias no segundo romance, né? Que também vai se fazer a partir da ficcionalização das escritas de si, mas agora com outras vozes narrativas que se somam e pela alteridade nos dão outras pistas e outros olhares sobre a situação destes jovens em um momento tenebroso como o da ditadura militar e sobre o próprio narrador. É isto que eu proponho na leitura de vocês do segundo romance. No mais é isso, tenham uma excelente semana. Estamos nos encaminhando de fato para o fim do curso.
Foi e está sendo uma experiência extremamente interessante, pelo menos para mim, espero que para vocês também. Um abraço a todos.